Olá, eu sou o pastor Edson Reis, quero convidá-lo a nos acompanhar nas redes sociais. Elas já estão aparecendo aí. Quero também convidar você a assistir sermões maravilhosos da Palavra de Deus. A Palavra de Deus pregada com muita responsabilidade. A partir de agora, no nosso canal Pela Bíblia. Vamos deixar para você sempre uma mensagem edificante, onde você vai edificar a sua fé e também compartilhar com outros as maravilhas da Palavra de Deus. Assista conosco agora mais um tema para a edificação da sua vida. Bom, hoje eu quero tratar com os irmãos um texto bíblico, nós vamos começando já. Nós vamos falar um pouquinho sobre um conselho de Jesus. Jesus, lá no livro de Lucas, no capítulo 17, Jesus ele nos dá a seguinte admoestação. Acompanhe comigo aí, Lucas capítulo 17, aqui a partir do versículo 29. Ele diz assim: Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa, não desça para apanhar os seus bens de dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Bem, até aqui, Jesus ele dá uma advertência e ele relembra o caso de Ló e sua família que estavam na cidade de Sodoma e Gomorra, né? A gente sempre associa aí as duas cidades. Então, Ló estava ali na região de Sodoma e Gomorra, e o que é que acontece? Diz Jesus Cristo na sua advertência que quando ele for revelado, quando o Senhor Jesus aparecer, será exatamente igual aos dias de Ló. Essa é uma das comparações que Jesus Cristo faz. Por que isso aqui é interessante, irmãos? O primeiro ponto que é interessante é porque isso mostra que Jesus ainda vai ser revelado. Jesus ainda vai vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Portanto, quando for o momento da vinda do Filho do Homem, Jesus diz que requer um pouco mais de atenção. Perceba isso. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre dos céus, e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Portanto, da mesma maneira que aconteceu nos dias de Sodoma e Gomorra, vai acontecer no momento em que Jesus Cristo ele vai voltar. Então, esse é o primeiro ponto, o que mostra que Jesus não voltou, o que mostra que a volta de Jesus está para o futuro. Muito bem, mas agora eu quero trazer para vocês o relato acerca de Ló e os exemplos que nós podemos tirar deste relato, que vale muito para a nossa vida, nesse momento em que nós estamos vivendo hoje, diante dessa situação difícil, em que nós estamos passando. Portanto, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, em tudo aquilo que vai ser dito. Bom, vamos começar trazendo aqui para os irmãos o texto, já consideramos o texto de Lucas, agora nós vamos considerar o texto do Gênesis. Dê uma olhadinha comigo aí, no livro do Gênesis, no capítulo 12. Vamos começar desde a origem. Gênesis, capítulo 12. Veja só que interessante. Versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra e do meio dos teus parentes e da casa do teu pai,
e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Bom, toda a história de Ló começa com a história de Abraão. Abraão era tio de Ló, e diz a Bíblia que Deus faz o chamado a Abraão, e aí no versículo 4 do capítulo 12 do Gênesis, nesse mesmo versículo, você vê escrito assim, olha: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. De modo que Ló estava junto com Abraão quando Abraão parte da sua terra e dos seus parentes. Muito bem. Aí quando nós caminhamos mais um pouquinho, no capítulo 13 do Gênesis, aí nós encontramos a situação onde Abraão ele vai para o Egito, né? Encontramos a situação onde Abraão ele caminha, né, em direção à terra da promessa. E aí nós vamos chegar no capítulo 18, que é onde eu gostaria de acompanhar com os irmãos mais alguns versículos. Gênesis capítulo 18. Então veja só que interessante. O Abraão está junto com Ló, o rebanho de Ló começa a crescer, o rebanho de Abraão também começa a crescer, e uma vez que o rebanho deles começam a crescer, eles começam a ter problemas. Tá? E aí o que é que nós vemos? Nós vemos que Abraão e Ló, eles se separam. O Abraão, ele chamou Ló e diz assim, olha, faz o seguinte, você vai para uma região e eu vou para outra. E eles se separaram nesse caminho. Muito bem. Um dia, Abraão, ele está em uma determinada localização, diz a Bíblia, diante dos cavalhais de Manre, e Abraão recebe uma visita inesperada, trazendo para ele a notícia de que ele vai ter um filho. E, ao mesmo tempo, Abraão ele fica surpreso porque Deus ele resolve conversar com Abraão sobre um outro assunto que estava incomodando a Deus. E qual era o assunto? Era exatamente a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas a cidade de Sodoma e Gomorra era para onde Ló havia descido. A Bíblia diz que quando eles se separaram, o Ló olhou para as campinas do Jordão e ele viu a cidade de Sodoma e ele viu também a cidade de Gomorra, ele viu aquelas regiões e diz a Bíblia que aquela região era semelhante ao jardim de Jeová. E olhe só que interessante, Ló, ele se deixa levar pela beleza da região. Afinal de contas, eles eram forasteiros. Eles ainda não conheciam aquela região como deveriam conhecer. Aí o que é que vai acontecer? Deus, ele aparece para Abraão, dá a notícia de que Sara vai ter um filho e tal. E depois ele acontece dizendo assim, olha, aqui no versículo 14, a partir do versículo 14 que ele termina de falar com Abraão, ele chega no versículo 17 e ele diz assim, então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será pai de uma grande nação, poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Aqui é a promessa de Deus a Abraão, de que Abraão ele seria pai do descendente prometido. E ele continua no versículo 19. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes que conservem-se no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça ver a Abraão o que lhe havia prometido. Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles realmente têm feito, correspondente ao que tenho ouvido,
senão eu o saberei. Irmãos, percebam que interessante. Deus, ele diz que vai agora dar uma olhada no que está acontecendo ali em Sodoma e Gomorra, como se Deus não soubesse, né? Isso aqui, na verdade, é uma figura de linguagem, tá? Uma figura de linguagem onde Deus mostra para Abraão a proximidade dele com Abraão, que era seu amigo. Aí, esses anjos que haviam visitado Abraão, a Bíblia diz que eles partiram para Sodoma, e Abraão ali permaneceu. Mas Abraão tinha uma preocupação, porque Ló havia descido para aquela região. Irmãos, a segunda lição que nós tiramos aqui desse relato é o seguinte: tem que tomar muito cuidado com aquilo que os seus olhos buscam. Tem que tomar muito cuidado com aquilo que os seus olhos desejam. Por quê? Foi exatamente o que aconteceu com Ló. Aquela região que parecia tão promissora acabou se tornando a ruína de Ló. Às vezes, durante esse momento em que nós estamos vivendo, pode parecer o seguinte: alguns irmãos talvez digam assim, olha, mas eu penso que devo, né, nesse exato momento, sair daqui, fazer isso, fazer aquilo, porque tal região é melhor, porque tal região eu vou ganhar muito dinheiro. Bom, a Bíblia mostra que você tem que tomar cuidado com isso, que foi o caso aqui de Abraão. E no caso de Ló. E aí Deus fala assim, Abraão, eu vou ter que descer lá, vou ter que dar uma olhada, e se realmente for o que estão falando para mim aqui, eu vou ter que destruir a cidade. Tá? Aí o Abraão, ele fica preocupado, porque o Ló estava lá. Então você vê o coração de um homem de Deus, né? Eles discutiram por conta dos rebanhos. Discutiram no bom sentido, se separaram. Abraão deu toda a primazia para Ló. E agora Deus aparece para Abraão e diz assim, olha, Abraão, vou ter que destruir lá. Irmãos, uma coisa que é interessante aqui, na visão de Abraão, é a seguinte, é que Abraão, ele não chega para Deus, por exemplo, e diz assim, olha, Senhor, eu avisei para o Ló que não era para ele ir para lá. O Ló sabia que a cidade era ruim. Olha a diferença desse homem de Deus. O Ló sabia que aquele lugar era ruim. Não. Abraão, ele vai interceder por Ló, mesmo sabendo que aquela escolha de Ló parecia ter sido a escolha do melhor pedaço de terra e que talvez o próprio Abraão havia sido privado daquilo. Porque ele deu a oportunidade para o Ló e falou assim, ó, você escolhe para onde você... Se você for para o sul, eu vou para o norte. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Para mim não vai fazer diferença. Coisa de pessoas maduras, não é? Mas o Ló, ele escolhe aquela região. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que Ló chega em Sodoma e Gomorra. A cidade é uma cidade violenta. É uma cidade onde o homossexualismo ele é muito proeminente, e o Ló está ali praticamente uma carta fora do baralho. O Ló está mais perdido que cego em tiroteio. Mas quando Deus visita Abraão e fala, ó, vou ter que destruir a cidade, não vai ter jeito, porque a cidade lá está terrível. Olha só a atitude de Abraão, irmão. Isso é a atitude de uma pessoa que não é invejosa. Isso é a atitude de uma pessoa que preza pelo bem do próximo. É uma pessoa que nós devemos copiar, né? Ele não fala, porque o Abraão, ele podia agora, né, demonstrar aquele pouco de arrependimento ou aquele senso, não é, de vingança, né? Ah, tá vendo? Ela foi para a região boa, agora olha só o que aconteceu com ele. Não. Olha o que o Abraão faz, irmãos. Veja só que fantástico a atitude desse homem, uma atitude que nós devemos copiar. Uma atitude que nós devemos copiar. Porque uma das atitudes que o homem tem e que é horrível para o homem é a inveja. E Abraão, ele era desprovido de inveja, irmãos. Ló ficou com o melhor da terra. Abraão foi para o outro lado.
Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é o seguinte, irmãos, olha, não importa onde você está, coloca isso na sua cabeça. Não importa onde você está, importa com quem você está. Essa é a ideia, tá? Não importa, guarde bem essa frase. Não importa onde. Você pode estar nas Campinas do Jordão, com tudo de verde para os seus animais comerem. Mas se Deus não estiver ali com você, não vai adiantar nada. Abraão, por outro lado, saiu para o lado do deserto. Os animais saíram arrancando toco, mas Deus estava com Abraão. Afinal de contas, foi Deus quem havia chamado Abraão. Então preste atenção comigo agora nessa característica de Abraão. Abraão sabia que não importava onde ele estava, importava com quem ele estava. E é isso que é importante você parar para pensar também. Vamos dar uma olhadinha? Olha agora aí no versículo 21. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: examinarás o justo com o ímpio? Veja, Abraão entra intercedendo por Ló. E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que neles estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Irmãos, olha que interessante. Abraão, ele começa a raciocinar com Deus. Ele começa a raciocinar com Deus que a justiça de Deus é tão grande que Deus não iria destruir o justo com o ímpio. Mas, na verdade, Abraão ele está se lembrando do seu sobrinho Ló. E o que é que acontece? Abraão entende, veja, apesar da separação com Ló, Abraão entende que Ló é um homem justo. Sabe o que eu quero dizer para você também nessa fala aqui? Irmãos, às vezes nós temos divergências com alguns irmãos. Às vezes nós temos divergências. Mas uma coisa que nós precisamos ter é essa característica de Abraão. É entender que por mais divergências que nós tenhamos com algum irmão, muitas vezes não gostemos do seu ponto de vista, ele é uma pessoa que foi justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Então nós também devemos, ao invés de atacá-lo, nós devemos orar e interceder por ele. É assim que funciona. E é exatamente o que Abraão faz. Ele vai interceder pelo Ló. Não importa o que ficou para trás. Não importa se os rebanhos deles trouxeram divergência para os pastores. Não importa se Ló escolheu o melhor lugar. Abraão sabia quem era Ló. E essa é uma característica muito importante que o cristão também deve ter. Ele deve saber quem é o seu irmão. Ele deve procurar confiar. Ele deve procurar falar bem. Nunca falar mal. Bom, imagina isso. Isso aqui é fantástico quando você lê. Porque Abraão está falando diretamente com Deus. Deus está dando a oportunidade do Abraão dialogar. Deus está dando a oportunidade do Abraão dialogar com ele. E olha que coisa interessante, que aqui é um terceiro ponto que a gente pode levantar dentro dessa leitura, não é? Como Deus, ele olha para o ser humano. Porque o Abraão perante Deus, quem era o Abraão perante Deus? Quem era Abraão? Quem sou eu perante Deus? Quem é você perante Deus? Irmão, nós não somos nada. Romanos capítulo 9, né? Será que o vaso pode questionar o oleiro? Mas Abraão, agora, ele está intercedendo
pelo Ló. É isso que eu quero que você entenda. O coração de Abraão, a intercessão daquele homem, aquele homem justo, é por isso que a Bíblia fala tão bem de Abraão. Olha que característica maravilhosa daquele homem. Ele não guardou rancor, né? Ele não ficou chateado, não. Quando Deus aparece para ele, sendo Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, como ele conhecia, ele não fala assim: olha, Senhor, inclusive eu conversei com o Ló e eu avisei para ele, hein, porque olha, eu sabia que Sodoma, sabe esse pessoal santarrão que tenta se justificar de todas as maneiras? Ou esse pessoal que quer ser melhor, se fosse eu, com certeza eu não teria descido para as campinas do Jordão. Eu teria ficado aqui onde fiquei, como o senhor vê que eu fiquei, porque eu sou mais justo. Não. Abraão, ele entra e vai interceder pelo Ló. Isso é que é legal. Da próxima vez que você se sentir tentado a criticar alguém ou a falar mal de alguém, interceda por ele. Ore pela vida dele. Você não é melhor do que ele em nada. Era exatamente o que o Abraão sabia. Ele não era melhor do que Ló. Mas vejam só que diálogo interessante vai se desenvolver entre Abraão e Deus. Olha só que legal. Ele tinha parado aqui no versículo 25. Agora no 23, né? Agora no 24. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Irmãos, imagina quantas pessoas tinham na cidade de Sodoma e Gomorra. Imagina. Ele diz assim: se tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Sabe o que eu quero dizer para você também nessa manhã, irmão? Não importa o quanto a maldade ela está ao redor de você. O que importa é que você é sal da terra e você é luz do mundo. Então não se precipite e não se chateie se as coisas estão ruins, se o seu vizinho, se o seu professor, se o seu chefe. Não. Seja você, porque é por você que Deus vai agir. É você. Tenha você, não é? O seu coração justo. Tenha você o temor de Deus no seu coração. É por você que Deus vai agir. 50 justos na cidade, numa cidade que está cheia de gente. 50! Irmão, dá uma olhada nisso. Eu não vou destruir. Eu fico imaginando e pensando, né? Olha só, a misericórdia de Deus, e o amor de Deus e a tolerância de Deus, completamente diferente de nós. Deus falou assim: por 50 eu não destruo. Você já imaginou hoje? Tem seitas que pregam que Deus vai destruir todo mundo, porque a maldade está muito grande na terra, porque a imoralidade está muito grande na terra, porque isso está muito grande na terra, Deus vai destruir, é o fim do mundo. Tem seita que prega isso. Deus vai matar 99,9% da humanidade. Irmão, Deus falou para Abraão que com 50 justos ele não acabava com aquela cidade. Você já imaginou hoje quantas pessoas existem na terra, não é? Vivendo o nome do Senhor Jesus? Só que professam o cristianismo são mais de 2 bilhões de pessoas. É quase um quarto, aliás, é mais do que um quarto da humanidade. Então veja, Deus está tratando aqui
agora no nosso tempo, com 25% da humanidade. Naquela época, Deus não estava falando em 25%. Deus falou assim, ó, se tiver 50 justo aí, eu já não destruo. Percebam o olhar de Deus como é diferente de um olhar sectário. Percebam o olhar de Deus como é diferente do nosso olhar. Não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir ninguém, não, Abraão. E aí, irmão, o Abraão, ele continua aqui, ó, conversando com Deus. Vamos lá. O próximo versículo, que é o 27. Mas Abraão tornou a falar. Sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Veja só a humildade desse homem, né? Ele sabia que Deus estava no controle da situação. Mas ainda assim eu pergunto, e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele, se ali se encontrar 45, não destruirei. E se encontrar apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor aos 40, não a destruirei. Então ele continuou, não te ires, Senhor, mas permita-me falar se apenas 30 forem encontrados ali. Ele respondeu, se encontrar 30, eu não destruirei. Prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? E ele respondeu, por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Queridos, vejam só que interessante. Aqui tem uma palavra muito interessante de Deus para Abraão. Se tiver 40, não, por amor aos 40, não destruirei. 30, por amor aos 30, não destruirei. 20, por amor aos 20, não destruirei. 10, por amor aos 10, não destruirei. Aqui nós nos lembramos daquilo que está escrito no livro de 1 de João, capítulo 4, versículo 8. Quem não amar não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Deus é a personificação do amor. Por amor aos 10, eu não destruirei. Veja só, e nisso Abraão está fazendo conta, irmãos. Abraão está fazendo conta na cabeça dele. Porque ele não conhece exatamente como que é a cidade, ele não sabe ali se tem, né, se tem vizinho do Ló, que é gente boa, ele não sabe. Então ele diz, olha, por amor a esses eu não vou destruir. Então na cabeça do Abraão, acho que o Abraão conta assim, né? Ló e a mulher 2. Minhas sobrinhas, 4. Minhas 2 sobrinhas já estão namorando, porque o Ló me mandou um zap a semana passada, então as 2 estão namorando, então são 6. Ha! É impossível que não tem 4 pessoas. Veja, irmãos, dá uma olhada nisso. O Ló, ele sai de 50 se resumindo a 4, porque ele sabia que 6 estavam garantidos, não é? Eles sabiam que 6 estavam garantidos. Aí, queridos, vejam só que coisa interessante, que é onde eu quero destacar para vocês o amor de Deus. Por amor aos 10, o que incluía o próprio Ló, família e genros, eu não destruirei. Vejam o olhar de Deus. É por isso, irmãos, que às vezes não adianta você ficar fazendo certas contas. O ser humano, eu sempre tenho pregado isso, no nosso estado de depravação total, conforme nos diz Romanos 3, nós sempre temos a tendência
de querer ser melhor do que o outro. Isso já mostra que o nosso estado é horrível. A gente quer ser melhor do que o outro. Sabe por que a gente quer ser melhor do que o outro? Porque se o outro for pior que a gente pensa que Deus gosta mais de nós. É assim que funciona, não é? Então, quanto mais eu apontar o erro do outro, mais eu subo, né? Minha cabeça humana, dentro desse estado de depravação total, me faz pensar exatamente isso. Quanto mais eu aponto o erro dos outros, mais eu fico numa situação melhor perante Deus. Pode prestar atenção. Por que as pessoas gostam de falar tão mal umas das outras? Por quê? Se você for parar para prestar atenção, dá um senso de satisfação. Por que dá um senso de satisfação? Porque garante para você que você é melhor do que aquela pessoa. É assim que funciona. Agora, olha a cabeça desse homem chamado Abraão. Abraão não está preocupado com isso, irmão. Ele sabe quem ele é. E ele ainda diz a Deus, olha, eu sou pó e cinza. Eu sei que realmente a minha situação é complicada para estar conversando isso com o juiz de toda a terra. Esse é o exemplo que nós precisamos copiar. Vejam como a Bíblia ela traz, irmãos, lições práticas para nós. Não é? Percebeu que nós começamos citando o livro de Lucas, onde Jesus Cristo diz, lembrai-vos da mulher de Ló. E para chegar na mulher de Ló, nós, como sempre faço didaticamente, estou trazendo para vocês o fundo histórico, para que você possa entender. Então veja, esse relato de Abraão na intercessão por Ló, ele nos revela a humildade desse homem, ele nos revela o desapego desse homem, ele nos revela o caráter desse homem. Não é à toa que esse homem foi escolhido por Deus para ser o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O pai da fé. E são qualidades que Deus se agrada muito, irmãos. Não adianta nós tentarmos ser aquilo que nós não somos. E uma coisa que eu quero dizer para você, Abraão não era nenhum super-homem. Abraão não era nenhum super-homem, tá? Abraão, ele era um ser humano assim como nós. A Bíblia relata isso. Abraão, ele atravessa na frente de Deus uma determinada ocasião, quando Deus fala que ele vai ter um filho, e ele vai lá e realiza o filho com a escrava Agar, dando origem à nação islâmica, não é? Abraão, a Bíblia mostra que, pelo menos por 2 ocasiões, que ele se vê acuado, ele mente. Então, Abraão era um ser humano como nós. Mas como era o coração do Abraão para com Deus e para com o próximo? Irmãos, é isso daqui que é legal quando você passa a entender a Bíblia, quando você passa a estudar a Bíblia. Como era o coração de Abraão em relação a Deus? Era um coração pleno. Mas por que o coração de Abraão era pleno para com Deus? Porque, primeiro, o coração de Abraão era pleno para com o próximo. Veja, nesses exemplos todos que lhe dei, que Abraão tinha tudo. Deixa o Ló para lá, eu não posso fazer nada. Fazer o quê? Foi ele que quis ir embora, não é assim a nossa tendência? Foi ele que quis ir embora, não fui eu. Foi os pastores dele que brigaram com os meus pastores. Ele escolheu as campinas do Jordão. Foi ele quem quis ir para Sodoma, não fui eu que mandei. Enfim, ao ser humano, eu estou com a minha consciência tranquila. Esse é o ser humano. E é o ser humano que Deus não gosta. O ser humano que Deus gosta é ser humano igual a Abraão. Perdeu, mas aquele camarada lá é justo. Me magoou, mas aquele camarada lá é justo. Estou chateado com ele, mas aquele camarada lá é justo. Diante de tudo isso, o que eu faço? Eu oro por ele. Eu intercedo por ele. Né? Foi o que o Abraão fez. Intercedeu, 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 até onde deu. E Deus, em contrapartida, revela a sua grandeza, porque tem um ditado que diz que a grandeza de um homem
ela é revelada na maneira como trata os menores. E Deus revela toda a sua grandeza ao tratar com Abraão, mostrando para Abraão, conforme ele próprio disse, será que eu vou esconder de Abraão aquilo que eu vou dizer? Irmãos, olha só, não é? Como Deus é maravilhoso. Deus não tinha que dar satisfação para Abraão de nada. De nada. Mas Deus sabia que aquele homem correspondia. Deus sabia que o tratamento com Abraão não era um tratamento de um homem egoísta, de um homem que só queria de Deus. Não. Deus sabia que aquele homem tinha muito mais a fazer pelo próximo. Aquele homem era o exemplo do homem que Deus queria que o apóstolo Paulo chamasse lá no livro de Romanos, capítulo 4, de o pai da fé. Era esse homem que Deus queria. E aí então, diante de tudo isso, a gente chega no capítulo 19 do Gênesis. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha agora no capítulo 19 do Gênesis. Você viu que 2 anjos foram para Sodoma. E um ficou com Abraão, conversando ali, né, acerca daquilo que Deus faria. Aí o capítulo 19 nos diz: os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se, foi recebê-los e prostrou-se rosto em terra. E disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa de seu servo. Lá poderão lavar os pés e passar a noite, e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Pessoal, primeiro destaque que eu gostaria que nós entendêssemos aqui desse texto. Primeira pergunta, porque a gente tem que ler a Bíblia entendendo. Ló sabia que aquele pessoal ali era anjo? Não. Ló não sabia que eles eram anjos. É o primeiro ponto que você precisa entender. Porque quando você lê a Bíblia sem entender isso, você fala, mas aí é fácil, né? O cara recebeu os anjos e tal. Não. O Ló não sabia nada que eles eram anjos. O problema é que Abraão, intercedendo por Ló, ele sabia quem era Ló. E uma das características que Deus mais se agradava nas pessoas naquele tempo era a hospitalidade. E Abraão sabia que Ló era assim. E Deus também sabia que Ló era assim. Hospitaleiro. Porque a pessoa hospitaleiro, irmão, ele é uma pessoa que não é egoísta. A pessoa que não é hospitaleiro, ele é egoísta. Ou seja, é aquele tipo de pessoa que ele só quer para ele. Ele não quer dividir nada com ninguém. O Ló não era assim. O Ló era uma pessoa que era hospitaleira, era uma pessoa altruísta. E é por isto que Abraão intercedeu tanto por Ló. Mas o relato prossegue. E depois vocês vão seguir caminho. Eles falaram, não, a gente vai passar a noite aqui na praça. Não é? Lembre-se que o objetivo dos anjos era exatamente viver na pele o tratamento de Sodoma e Gomorra. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento. E eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Irmãos, vejam só que interessante. Ló recebe aqueles homens como forasteiros. Ele os leva para casa. É claro que durante esse momento, essa conversa, o que é que vai acontecer? Eles vão explicar para Ló porque eles estão ali. São anjos enviados por Deus, não é? E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, alguns
sem saber, hospedaram anjos, que é o caso de Ló. Então, nessa altura do campeonato, eles estão conversando e o Ló já está sabendo por que os anjos foram lá. O Ló já está sabendo. E o que é que aconteceu? Monta-se uma turba de pessoas e vão até a casa de Ló. Para quê? Para violentar os anjos. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, porque algumas pessoas tentam distorcer a palavra de Deus e dizem que o problema de Sodoma não era o homossexualismo. Dizem que o problema de Sodoma era a falta de hospitalidade. Não. O texto bíblico torna claro que não. Vejam só que interessante o texto. Ló saiu da casa e fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém aqui na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui. Note que interessante, irmãos. Ló tenta raciocinar com aquele pessoal que o motivo dos anjos estarem ali era exatamente por isso. O Ló se propõe, inclusive, não é? O que mostra para nós que não era hospitalidade, ele se propõe a entregar-lhes as próprias filhas para proteger os anjos. Veja só que interessante. E eles não aceitam, de modo que eles são feridos de cegueira, e agora começa um diálogo interessante e algumas orientações para Ló. Veja só. Você tem mais alguém aqui? Porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensavam que ele estava brincando. Irmãos, muitas vezes nós lemos advertências de Deus na Bíblia e nós não levamos a sério. Às vezes nós pensamos também que é apenas brincadeira. Veja que no caso dos genros de Ló, eles foram avisados pessoalmente. Só que tinha uma coisa interessante. Em primeiro lugar, aquelas cidades nunca tinham sido visitadas por anjos. Esse é o primeiro ponto. Nunca tinham sido visitados por anjos. O segundo lugar, eles nunca tinham visto anjos. Terceiro lugar, destruir uma cidade. Como assim, Ló? Oh, para! Vejam, esses homens não compactuavam com a vida homossexual de Sodoma. Eles iriam se casar com as filhas de Ló, de modo que deveriam ser de famílias boas naquela cidade. Porém, eles não acreditaram. Sabe que hoje, quando nós falamos em volta de Jesus, e o contexto que Jesus vai usar isso lá na frente,
é exatamente esse. Quando nós falamos em volta de Jesus, as pessoas não conseguem nem imaginar. Você já imaginou? Porque o que a gente fala? A Bíblia diz que os céus vão se abrir. A Bíblia diz que as estrelas cairão dos céus. A Bíblia diz que os poderes do céu serão abalados. A Bíblia diz que haverá escuridão. A Bíblia diz que o sol não dará sua luz. E a Bíblia diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Então, tenta montar esse quadro na sua cabeça. Se dá para acreditar, assim humanamente. Claro que não, né, irmão? Você já imaginou? As estrelas cairão do céu. Ah, mas isso aí é simbólico, viu, ancião? Não tem nada de simbólico. Jesus, irmão, não estava nem um pouco preocupado com simbolismo. Jesus estava falando literalmente. As estrelas cairão do céu, o sol não dará a sua luz, os poderes do céu serão abalados. Ninguém nunca viu isso na história. Ninguém nunca viu. É por isso que é difícil de acreditar. É por isso que tem seitas que até dizem que Jesus já voltou de modo invisível. Porque tem tanto medo desse momento, onde eles pagarão por terem desencaminhado tantas pessoas, que eles dizem, não, Jesus já voltou, fiquem tranquilos. Não, não. Assim como no caso de Ló, que os genros pensavam que Ló estava brincando. Muitos hoje levam na brincadeira, quando nós falamos que Jesus vai voltar. E ele vai voltar. Quer você queira, quer não, ele vai voltar. Quer você tenha dinheiro, quer não, ele vai voltar. Quer você seja pobre, quer não, ele vai voltar. Quer você goste ou não, ele vai voltar. Irmãos, essa é uma realidade inexorável. Não tem como se questionar. É a palavra de Deus quem diz. E haverá grandes sinais aterrorizantes nos céus. Ninguém nunca viu nada disso. Então, quando a gente fala isso, as pessoas acham, pô, esse cara só pode estar louco, não é? Os genros de Ló pensaram a mesma coisa. Vamos lá, vamos prosseguir mais um pouco. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leva daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, e o deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Os genros de Ló acharam que Ló estava brincando. Ló foi influenciado pela atitude dos genros. Só que tinha uma coisa, irmãos. A Bíblia diz que Deus teve misericórdia de Ló e da sua família. Olha como é que Deus, ele é leal quando ele tem o trato com alguém. E é essa garantia que você pode ter na sua vida. Porque o trato de Deus com você foi assinado na cruz do Calvário. E a Bíblia nos mostra, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Olha o trato de Deus com Abraão. Refletiu em Ló. Deus não ia destruir Ló por causa de Abraão. Deus não vai destruir você por causa do Senhor Jesus, que intercedeu e intercede por mim
e por você. E nós fomos justificados e remidos no sangue do Cordeiro. É por isso que Deus não vai destruir aqueles por quem Jesus morreu, né? É por isso que Deus não vai lançar em um lago de fogo aqueles por quem Jesus morreu, de maneira alguma. Portanto, perceba que Deus, na sua misericórdia, ele retira Ló, sua mulher e suas 2 filhas. Até aqui eu gostaria de trazer para você mais um paralelo interessante. Presta atenção, irmãos. Por que toda a desgraça começou a acontecer na vida de Ló? Por quê? Porque Ló escolheu aquilo que, na visão humana, era melhor para ele. Ele estava atrás de campinas verdes para o seu gado. Ele estava atrás de uma região próspera, onde ele pudesse negociar, comprar, vender. Não tem problema nenhum que a pessoa faça isso. O grande problema é que Ló passa a concentrar a sua vida nessas coisas. Não só ele, mas sua mulher e suas filhas. Então os anjos agora tiram Ló praticamente à força de Sodoma. Dê uma olhada nisso. Ló, porém, vamos lá, assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto tem uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá eu estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície e todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou, voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como a fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. E Ló partiu de Zoar com suas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas filhas ficaram morando numa caverna. Bom, queridos, dê uma olhada então agora aqui nesse texto, novamente a misericórdia de Deus, não é? Vejam só a misericórdia de Deus. Ló, agora, ele é retirado à força da cidade. E os anjos dizem para ele: vai embora, não fique aí, não fique aí, porque nós não vamos destruir a cidade enquanto você não for embora. Lembre-se, irmão, tudo isso por causa de amor a Abraão. Olha que coisa interessante. E se você parar para prestar atenção, olha o período que está rodando essa história. Tem 24 horas que essa história está acontecendo. Desde o momento que os anjos apareceram a Abraão, foram para Sodoma,
chegaram ao anoitecer, tiraram Ló de madrugada. Ló correu para a cidade vizinha de Zoar, onde essa cidade não foi destruída. E depois disso, conforme nós percebemos, Ló agora ele foge para as montanhas. Só que nesse período, o que é que aconteceu? Nós percebemos que a mulher de Ló, ela olhou para trás. Diz a Bíblia que ela se tornou uma estátua de sal. É aqui que está o começo da nossa pregação, e é exatamente aqui que está mais uma lição interessante para nós. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 17, conforme você pode perceber comigo, aqui já no versículo 29 em diante. Olha só a advertência de Jesus, né? Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre dos céus, e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa, não desça para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Irmãos, o exemplo da mulher de Ló é o exemplo que nós devemos seguir. No sentido não de olhar para trás, mas no sentido de obedecer a Deus, assim como Ló e as suas filhas. Percebam que a mulher de Ló, ela tem a sua vida prejudicada. Por quê? Simplesmente porque ela desobedece à ordem do anjo. Mas tem uma coisa aqui mais interessante do que isso que eu quero trazer para vocês. Né? Esse exemplo que nós devemos seguir, aqui no caso da mulher de Ló, de não olhar para trás. Qual é o exemplo, ancião? Irmãos, o exemplo é o seguinte. O exemplo é tentar entender a intenção que levou a mulher de Ló a olhar para trás. Qual foi a intenção? Perceba, Ló tinha dificuldade de sair da cidade. Ló ficou com dificuldade. Por que o Ló ficou com dificuldade? Ló ficou com dificuldade porque os genros começaram a zombar dele. As filhas já estavam ali estabilizadas. Ai, meu namorado, foi meu namorado, pai, não sei o que, eles não vão. Então ficou aquele rolo. Sai, não sai, vai para lá, vai para cá. E a mulher de Ló, né? Parece que ela tinha, não é? Arraigado no coração dela a cobiça. Porque Jesus vai tratar, dentro desse capítulo, também sobre a questão da cobiça. Ou seja, quando ela olha para trás, não é que ela olhou para ver o que estava acontecendo, né? A destruição. Não, nada disso. Ela olha para trás porque ela tem desejo. Ela tinha grana. Ela tinha posses. Eles estavam estabelecidos ali. Já tinham chegado há algum tempo. Já tinham constituído comércio. Já tinham seus negócios. Então ela olha para trás. É por isso que Jesus Cristo diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje também, muitos de nós podemos cair na tentação de achar que o que nós temos vai preservar a nossa vida. E não vai. Isso é um erro muito grande que o ser humano tem. Isso é um erro muito grande. Veja o caso de Abraão. Abraão fala para Ló: se você for para o sul, eu vou para o norte. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Ah, não, eu quero ficar aqui nas campinas do Jordão. Mas no dia seguinte, quando Abraão levantou, tudo aquilo que parecia belo, agora, o que é que era? Simplesmente estava um montão de fumaça.
Veja só que coisa interessante. Simplesmente agora tinha um montão de fumaça. Nada mais. Tudo acabou. Da mesma maneira, irmãos, que tudo vai acabar, né? Quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. É por isso que nós temos que procurar fazer firmes a nossa convicção, né, em Deus. O apóstolo Pedro, ele também nos traz um exemplo interessante aqui sobre o caso de Ló. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de 6, né, até o 8. Está escrito assim, ó. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinzas, tornando-a exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava com sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Olha que interessante, irmãos. Agora, o apóstolo Pedro traz-nos também o exemplo de Ló, mostrando que Ló ele se afligia por aquela maldade. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, será que para você tá bom? Será que para você tá bom? Isso determina muito, irmãos, quem nós somos. Hoje tem pessoas que, assim, se Jesus demorar mais 50 anos para voltar, para ele é melhor. Porque ele acha que a vida dele tá tão boa, né? Mas ele não consegue ser afligido, porque ele não é justo. Puxa, Anselmo, então como que eu consigo entender essa questão dessa justiça? Irmão, é só você parar e pensar. Que tipo de pessoa você é? Você acha bonito tudo que passa na televisão? Você acha bonita a violência? Você acha bonito o comportamento das pessoas do mundo? Você acha bonito tudo isso? Para você é tudo normal, para você está tudo bem, para você está tudo certo? Queridos, vejam, o momento ele vai além desse olhar medíocre que nós estamos tendo de uma gripezinha que isolou o mundo. O momento vai muito além disso. Jesus Cristo ele nos manda lembrar da mulher de Ló. Ele nos manda desapegar das coisas que muitas vezes podem atrapalhar a nossa alma. Irmão, lembra disso. Não é só o corpo. Esta vida não é tudo que há. Eu tenho pregado isso incansavelmente. Existe algo muito além dessa vida. Não adianta entrar para as discussões teológicas, porque ninguém nunca morreu e voltou, a não ser Lázaro e ficou quieto, né? E outros personagens bíblicos. Então não adianta entrar para esse tipo de discussão teológica. O que nós precisamos colocar na nossa mente agora é o conselho de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que a gente precisa colocar na nossa mente é o que Abraão viu no dia seguinte. O que Abraão viu no dia seguinte? Abraão viu toda aquela campina do Jordão e toda aquela região cheia de fumaça, pó e cinzas. É exatamente o que vai acontecer, não é? A qualquer coisa que nós venhamos depositar a nossa confiança a mais do que em Deus. Vai virar pó e vai virar cinza. Então nós devemos considerar, irmãos, isso. Retirai de dentro de vocês toda sorte de cobiça, porque a vida de um homem não procede dos bens que ele tem. É isso que o Senhor Jesus ensinou. Entendeu? É isso que o Jesus ensinou. Agora, o que nós percebemos? O que nós percebemos, irmãos,
é que nós, como cristãos, devemos procurar olhar para as palavras do Senhor Jesus. O que nós percebemos é que nós devemos procurar olhar com um tom piedoso para outras pessoas. O que nós percebemos é que nós devemos olhar além desse momento. Conforme eu acabei de citar, isso aqui é só uma gripezinha. Acontecerão coisas piores. Eu já falei em outros sermões, não carece de ficar esticando o tempo aqui. Né? Dê uma olhada depois no meu sermão sobre o Armagedon, que está no canal Pela Bíblia. Né? Dê uma olhada nos sermões onde nós temos pregado e onde nós temos falado sobre aquilo que há de acontecer para o mundo. E lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se do piedoso Abraão. Lembrem-se da inércia de Ló. E eu tenho certeza que esse ensino vai fazer grande diferença na sua vida.